Opa, beleza? Aqui é o Tiago, vou estar dando continuidade à série de vídeos sobre o Push Message no Android, ok? Que estão sendo vídeos aí para alguns maçantes, para outros não, por causa do tamanho. Infelizmente a gente não pode, quando eu estou fazendo vídeo uma vez por semana, a gente não pode estar parando e fazendo de 10 em 10 minutos, ok? Porque essa frequência minha é boa para mim, de uma vez por semana, enfim. Hoje eu vou estar falando do SNS, né, que é o Simple Notification Service do AWS, né? É um serviço que trabalha também com Push Message, ok? Só que ele vem lá, ele é oferecido pela AWS. Se você ainda não utiliza a AWS, pode ser que seja um pouco viagem esse vídeo, ok? Mas eu recomendo que você continue porque ele tende a ser bem menor do que os outros e você vai ficar sabendo, vai ficar conhecendo um pouco mais de uma plataforma que pode te ajudar muito, por exemplo, se você tem a sua app no iOS, né, no Android e no enfim, no iPhone, no iPad, enfim, até mesmo no Windows Mobile, no Windows Phone, no Kindle Fire, por aí vai. Porque ele veio resolver um problema, o SNS, que, enfim, uh, as outras não conseguem, no caso do GCM, o APNS da Apple, enfim, não conseguem resolver, que é essa questão de você ter uma interface só para enviar a mensagem para enfim, N serviços, se sua app estiver disponível nesses outros serviços. Então vamos lá, o que é o SNS? Né? O SNS é o Simple Notification Service, que basicamente a gente vai ter subscribers e publishers, né? Que, enfim, autocomentado, publisher ele publica o conteúdo, né? E enfim, os subscribers vão receber. Só que aqui esse exemplo aqui não está muito legal, porque ele está falando só de tópico. Na verdade, a gente não precisa de trabalhar só com tópicos, a gente pode enviar a mensagem direto, ok? Para o subscriber do publisher para o subscriber, não precisa de ser para a gente não precisa de ter o tópico. O tópico seria se a gente estivesse trabalhando com grupo, seria uma coisa legal de estar falando na nossa app, mas a gente não está trabalhando com grupo, então passei batido na parte de tópico. Basicamente, os subscribers vão se inscrever no tópico, você vai enviar mensagem para o tópico, e o tópico ele pode enviar até 10 milhões para 10 milhões diferentes subscribers, ok? Esse é o máximo. Enfim, que é um valor muito bom. Isso daí já estoura já aquele limite que a gente tem de 1000, né? Que o próprio GCM coloca. O SNS vai se encarregar de enviar para os servidores de acordo com o limite deles, com a limitação deles. No caso aí, nosso o GCM é 1000 por envio, 1000 registration IDs por envio. Eu quero falar que esse vídeo aqui, eu vou falar mesmo das modificações que eu fiz no servidor, porque esse vídeo aqui é basicamente o mesmo que o vídeo 4. Tem o vídeo 5, que é do XMPP, que é o anterior, e tem o vídeo 4, né, que eu falo todo aquele caminho da mensagem indo para o servidor, chegando na app, enfim, saindo da app, indo para o servidor. É exatamente o mesmo, eu só mudei qual é a forma de envio. A gente não está utilizando mais enfim, aquele componente de envio que conecta com o GCM. A gente vai utilizar agora o pacote da AWS para o PHP e, consequentemente, os métodos do SNS. Né? Enfim, eu vou assumir que você ou já assistiu os outros vídeos, ou você já tem a base do GCM e do Push Message no Android e está vindo aqui porque você está precisando aí do SNS, ok? Por isso que eu vou passar direto nessa parte de explicação do que está acontecendo com a mensagem. Eu só vou mostrar mesmo as modificações que eu fiz e por que eu fiz e por que utilizar o SNS. Então, o porquê eu já falei, né, que é aquela questão de você ter a aplicação disponível para mais de uma plataforma, Android, iOS, por aí vai. Aqui está como é que é a comunicação. Interessante que na documentação ele sempre mostra, né, que você tem que primeiro fazer todo aquele procedimento que eu fiz no vídeo 1, de ir lá no console do Google, pegar o seu API Key, pegar o seu número do projeto, porque você vai estar utilizando ele, ok? Então basicamente vai acontecer o seguinte, a gente vai fazer todo aquele procedimento do vídeo 1, ir lá no console do Google, né, no GCN, enfim, pegar as nossas credenciais, ok? E então, aqui ele já está mostrando a parte do device. Depois que a gente já definiu o Sender ID, colocamos o Sender ID na nossa app, né? E colocamos a API aqui no nosso servidor, o que acontece é aquela parte, novamente, do vídeo 1, que é o device pedir, né, o Registration ID, que ele chama de token, para o servidor, no nosso caso é o GCM, e ele retorna para a nossa app, ok? E aí a nossa app tem aquele procedimento de enviar esse token, esse Registration ID, para o nosso servidor, enfim, e salvar lá para a gente poder utilizar esse token para enviar a mensagem específica para ele, ok? Então até aí explicado no vídeo 1 sem problemas. E aí sim entra o SNS, o Service Notification, Simple Notification Service, né, do AWS. O que acontece? Para a gente poder enviar a mensagem via GCM, servidores GCM, a gente não pode simplesmente pegar e enviar
ok? A gente tem que informar para o servidor deles, né, para o SNS, que a gente vai utilizar o GCM, ok? E aí sim ele vai retornar para a gente o Platform Application ARN. Esse ARN é Amazon Resource Name. Aliás, para muitos serviços você utiliza o Amazon Resource Name. Enfim, esse camarada vai permitir que a gente crie um endpoint. O que é um endpoint? Nada mais é do que aquele token que a gente gerou aqui no device, ok? Só que ele vai estar, enfim, modificado em forma que a gente possa identificá-lo unicamente no SNS. Então vai ser um outro token. Basicamente é um outro token que o SNS vai gerar para conseguir acessar aquele token original gerado pelo GCM. Esse token original, além de ficar salvo na nossa base de dados, vai ficar salvo no servidores da Amazon, do SNS, para a gente estar enviando a mensagem para eles, partindo deles, né? Enfim, geramos aí o nosso application, plataforma application ARN, que vai identificar somente o servidor que a gente vai estar utilizando. No caso, é o protocolo, o AWS ele chama de protocolo. No nosso caso é o GCM. E a gente vai para o passo 4, que é enviar a mensagem para o user, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o token gerado pelo GCM lá nesse passo aqui, no passo 2. Vamos enviar junto ao token, nós vamos enviar o nosso application, o nosso application ARN, plataforma application ARN. E aí ele vai voltar com o endpoint ARN, né, que é basicamente o nosso novo token de acesso ao token original do user. Com esse endpoint ARN, endpoint Amazon Resource Name, a gente agora pode enviar a mensagem, ok, para o device do user, device app. E aí, enfim, a mensagem enviada, na verdade ela é enviada para o Amazon SNS. Do Amazon SNS ele vai comunicar com o servidor, enfim, de acordo com o servidor que a gente definiu para gerar o nosso endpoint, que foi o nosso GCM, que gerou o application, enfim, o plataforma application ARN. E aí ele vai enviar para o serviço vai enviar, você vê que ele comunica de novo, né? Ele não tem aquela jogada direto daqui, direto para o device, não, ele manda para o serviço original e o serviço vai enviar para o device, ok? Porque o canal mesmo é, enfim, do device com o serviço, não do device com o SNS. Ok? Entendido aqui, né? A parte importante que entender, a gente tem que gerar o nosso application, o plataforma application ARN, para poder gerar o nosso novo token, o nosso endpoint Amazon Resource Name, que vai ser utilizado para enviar a mensagem para o user. Detalhe, se você vir para essa página aqui, onde esse camarada Jeff Barr, o nome do cara é Jeff Bezos, o cara do Amazon, enfim, ele tem uma explicação aqui, blá, 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 e em nenhum momento ele fala para a gente persistir o nosso plataforma application ARN ou o nosso endpoint ARN. Em nenhum momento ele fala isso. O que dá a entender é que a gente não devemos fazer isso, porque isso pode alterar, né? Não alterar de acordo com o token ser alterado. Isso aí pode acontecer, é inevitável. A gente viu isso no primeiro vídeo. O que pode alterar, enfim, é o nosso hash ou identificador do nosso servidor, por exemplo, que eu percebi que tem um número muito grande e que lá indica que pode acontecer de alterar. Então, apesar da conexão ser lenta, né, ser um pouco lenta, por a gente estar fora do EC2, esses testes estão sendo feitos localhost, né? Dentro do servidor da AWS tende a ser bem mais rápida a comunicação com os servidores da SNS, ok? Enfim, eu não cheguei a fazer esses testes, mas para outros N serviços do AWS é mais rápido. Por exemplo, o SES, que é o envio de e-mail. Quando você está dentro do EC2, a comunicação é bem mais rápida, ok? Então, qual é o problema da gente não persistir os dados? Toda vez que a gente for enviar, né, o dado uma mensagem para o usuário, a gente vai ter que fazer aquele procedimento. Conectar, pegar o nosso plataforma application ARN, depois ir lá, junto com o token dele, pegar o endpoint ARN e então poder enviar. Cada um aí é uma conexão, desses dois primeiros, é uma conexão com o servidor da SNS. Aliás, os três, até o envio da mensagem, ok? Então aqui tem uns passos que a gente acabou passando por ali e fica evidente não, né? Fica uma mensagem subliminar aqui que não é para a gente salvar. E quando você vê o hash, né, o identificador do endpoint e do plataforma application, você vai ver que é um identificador que tende a ser alterado, mas enfim, ele também não fala nada. Então, por segurança, eu resolvi não persistir na base local, né, que é a nossa base utilizada aqui no nosso servidor, Apache. Por segurança, a gente não tem problema de alterar, a gente não conseguir enviar mais mensagem nenhuma. Aqui tem um exemplozinho, beleza? E aqui tem algumas outras, enfim, aqui as entidades para criar a plataforma application que você pode estar utilizando aí. Na verdade são só duas aqui que são bem úteis.
mas eles não estão ainda com, enfim, com a sintaxe do PHP. O PHP está lá na nossa plataforma. Aqui, no nosso projeto, aqui o publish, né? Outro ponto negativo, a mensagem, a resposta, se tiver algum problema, ela vem como invalid, né? Vem como esse camarada aqui, ó, que seria, no caso, útil pra gente, o invalid parameter ou invalid parameter value, e ele não vem o canonical ID, se trocou o ID, se o token foi invalidado, né? Na nossa primeira versão de envio, a gente utilizava o HTTP, ele enviava pra gente o canonical ID informando que aquele ali era o novo ID, que era pra gente trocar, o novo token. Esse não envia. Então a gente tem que assumir que a nossa lógica lá no device vai suprir isso. Como assim? E ela está suprindo. Se você assistiu o primeiro vídeo, quando tem a troca, a gente tem um listener lá que ele vai zerar as nossas flags que não permitem, né, que travam a chamada novamente ao serviço do GCM para pegar um novo token. O que acontece é que a nossa lógica está trabalhando isso, então a gente não precisa do canonical ID, mas dependendo do que você já estiver fazendo isso, já estiver fazendo fazendo no código, você vai ter que, por exemplo, deletar o usuário se chegar alguma dessas mensagens aqui. Eu vou até passar um exemplo mostrando como é que a gente zera, né, o token. Mas enfim, esse é o publish, que vai ser o método utilizado para enviar a mensagem, ok? Pode parecer um pouco complicado, mas na hora que eu estiver passando o código vai ser bem tranquilo. E aqui é vantagem, um exemplo de quando você envia uma mensagem só para o GCM, para o APNS, para o ADM, que aqui é da Apple, Android, Google, e aqui da Amazon, né, o Kindle Fire, enviando uma mensagem só para todas as aplicações suas salvas enfim, nesses aparelhos, né, aparelhos que trabalham com esses serviços. E aqui está a documentação, vou deixar todos esses links aí. Um Stack Overflow do Felix DV, né, que salvou aí para enviar. Ele colocou bem certinho como é que fez no PHP, ajudou bastante. E o nosso SNS, né, o nosso AWS. Então eu vou assumir que você está com a conta aí instalada. Se você não tiver, você vai entrar lá no cadastro, next, next, next. A coisa complicada é que ele vai te pedir é o cartão de crédito internacional. Tem muita gente que tem receio, mas enfim, pode fornecer que sem problema nenhum. Você entra aqui no SNS, não, você não entra no SNS, perdão, você vai entrar aqui no Identity Access Management, ok? Você não vai nem mexer no SNS, o SNS vai ser tudo via API, e aí você vem em Users, você cria um novo user, vou colocar aqui Fake SNS, ok? Create New User, perdão, aquilo ali era busca, Fake SNS, Create New User, e pegue as credenciais. Pegue aqui, ó, Access ID, Secret Access ID, né? E se você estiver acompanhando os exemplos aí, você copia esse, vem aqui para o nosso projeto, vem aqui para CDP e vem em Custom Credentials e coloca SNS Key e SNS Secret. Coloca, copia, cada um coloca aqui e faça o download. Ele vai reclamar se você não fizer o download. Eu vou fazer o download, mas eu não vou utilizar isso aqui porque eu já criei um user. E você pode dar o close, você não vai conseguir acessar esses dados mais. Então por isso você tem que fazer o download. Ok? É esse camarada que vai permitir aí você acessar o serviço do AWS. Junto, claro, ao grupo que a gente vai criar. Você vem aqui, Create New Group. Lembrando que o usuário já foi criado aqui. Fake SNS. Vem Groups, New Group. Vou colocar aqui G Fake SNS, que é de grupo. Next Step. Ele vai pedir para você selecionar o serviço que está vinculado a esse grupo. Vou colocar aqui SNS e vou colocar o Full, né? Full Access. Next Step. Ele falou que foi criado, blá blá, não. Tá dando aqui as minhas configurações e aí sim eu vou criar. Ok. Gfake SNS, a gente clica nele para entrar nele. Add User to Group. E aí seleciona o usuário Fake SNS. Ok. Eu vou assumir que você já pegou lá o seu Secret Key e o seu API Key e já setou aqui, porque com aquela configuração de grupo, vinculação de grupo e usuário, você já está com acesso liberado agora, né, full access no servidor, no SNS, no serviço SNS, ok? Setado isso, a gente não precisa fazer mais nada aqui, né? Imaginando que você está com a sua conta, enfim. A gente vem aqui e eu vou, como eu falei que eu não vou comentar a parte do Android, só a parte do servidor que a gente alterou, eu vou mandar uma mensagem, né? Mandei uma mensagem, pá. Antes de mandar uma mensagem, eu vou explicar esse processo, eu vou voltar aqui e vou sair com esse camarada, sair, né? E vou colocar aqui Android 4. Vou conectar, vai estar lá meu usuário, vai estar as mensagens para mim, ok?
Vamos voltar aqui no servidor, e quando eu fiz aquele login, eu vim novamente, né, você viu os vídeos anteriores, nessa parte aqui, ó, Register User. E ele pegou o Registration ID, o nickname, o ragtime, o Registration ID vai bater lá no banco de dados, então ele não vai criar um novo, ele vai só alterar o nickname do usuário que já está lá. Mas a parte importante aqui é essa daqui, ó. O que eu fiz? Eu dei um new AWS SNS, esse AWS SNS, eu que criei essa classe, né? Essa classe ela utiliza entidades do nosso componente, ó, vendor, componente, AWS. Se você não está utilizando o Composer, novamente, se você está com o PHP, já é para você estar utilizando, você vai ter que fazer o download do... Você pode fazer do projeto que vai estar no GitHub, você vai ter que fazer o download desse pacote e ligar aí a nossa classe AWS SNS. Essa classe que ela faz é fazer nossa vida ficar mais fácil, né? Que eu criei ela para adiantar algumas coisas pra gente. Então vamos entrar nela. Quando eu dei o AWS SNS, o que aconteceu foi o seguinte: o PHP ele já chama o método construct, né? Quando você dá o new, e aí eu criei uma conexão. Essa conexão aqui eu gosto, tem N maneiras de você realizar conexão com a AWS, né? Com o serviço da AWS. Essa aqui eu gosto porque a gente só muda o serviço, ok? Que vai ser utilizado, ou coloca mais de um serviço, enfim. Coloca as credenciais, no caso que a gente vai estar utilizando do serviço. Eu coloquei aqui no caso do SNS que a gente vai estar utilizando. Se você tivesse mais de um serviço aqui, você tem que ter uma credencial que aceitasse, né, trabalhasse com mais esse um serviço. Não seria mais de uma credencial não, ok? Aí a gente colocou lá o SNS, ia colocar o SNS, o SES, o S3, quando você quisesse vinculado a um grupo só. Beleza. Que esse grupo ia estar vinculado ao user das credenciais que você está utilizando aqui. O que ela faz aqui, a gente colocar a versão que quer utilizar, a última. O debug eu coloco false, retentativas de conexão, eu coloquei 3, credenciais, foi assim que a gente pegou lá do SNS, aqui e a secret, já citei aqui, e aí o serviço, SNS e a região, eu coloquei a região de São Paulo, ó, SAIST1, tem o SAIST2 e o 3, se eu não me engano, né? Eu utilizei São Paulo porque, enfim, aparentemente os servidores de lá dos Estados Unidos são mais baratos, aparentemente não, eles são mais baratos, né? Por causa, enfim, tem mais usuários. Mas a latência, né, o valor, o custo-benefício para a gente não ia valer a pena. Porque se a gente passar, a gente tem 1 milhão de mensagens gratuitas, cara. Então é muita coisa. Se a gente passar de 1 milhão, a gente paga $1 para cada próximo 1 milhão de mensagens enviadas. Né? Então o custo-benefício ficou melhor utilizar o de São Paulo, porque a latência, né, é menor. O servidor está aqui bem, tá no Brasil, enfim. Então a região eu coloquei SA este 1, você pode colocar o 2 ou o 3. O 3 você tem que confirmar se existe, mas eu acho que existe também. E aí criamos essa forma de gerar a conexão, ok? De forma genérica. E eu só dou um create SNS. Se fosse o S3, você dá create S3. Create SNS, cria a conexão. Esse é o client, ok? É o nosso client aqui, ó. Nessa explicação, SNS client. Voltando. E aí eu vou chamar um outro método que eu criei aqui, que é o Generate Platform Application ARN. Lembrando, só voltando aqui, recapitulando, que eu já coloquei o namespace para acessar aqui, né, o SDK, que é esse camarada aqui, nessa classe aqui, ok? Enfim, chamando esse método aqui, o que eu faço? Eu faço esse processo aqui, ó. Esse daqui de gerar o Platform Application ARN, ok? Já no constructor eu já faço isso. Volto aqui, faça a chamada Create Platform Application, ok? O que a gente tem que passar? O nome da nossa aplicação, você que escolhe, né? Só, de preferência utilize o camel case, mas você pode utilizar aí o underscore, se eu não me engano você pode utilizar asterisco, enfim, eu fui pelo camel case, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, para cada palavra, enfim. Aí sim a gente define o serviço, né? O sistema que vai estar utilizando, que é o GCM, coloquei aqui GCM. E aí a nossa API key, que a gente gerou lá no primeiro vídeo, se você assistiu, coloca a API que a gente não precisa do sender ID aqui, né, aquele número de projeto, só lá agora no cliente, no Android, para gerar o registration ID. E a gente realiza a chamada, o resultado, a gente vai dar um get platform application Amazon Resource Name, que é o ARN. Esse é o valor que a gente vai estar utilizando para, junto ao token do usuário do GCM, gerar o nosso endpoint ARN. Então a gente já coloca numa variável de instância aqui, né, que eu setei aqui em cima, tem duas, SNS e essa variável, para a gente não precisar de ficar chamando ela novamente, né, esse application ARN, toda vez que para cada usuário que a gente for utilizar. A gente chamou uma vez só já é o suficiente, ok? Aqui eu coloquei um útil para gerar um data, vou até deletar aqui, para a gente ver depois o que está sendo gerado, os identificadores, para ficar um pouco mais claro. Isso aqui é só um debugzinho que eu estou colocando no arquivo, ok? Um arquivo simples. Gerei aqui o nosso Platform Application ARN, volto aqui eu não faço mais nada.
né? Na verdade, o que eu faço é chamar esse camarada aqui. Por quê? Segundo a documentação, quando a gente chama a primeira vez e ele não é conhecido ainda, né, o nosso Registration ID, o que ele faz é gerar um novo e deixar salvo lá o identificador dele junto com o nosso Registration ID. Na segunda vez, o que ele faz é já buscar sem precisar de gerar um novo, então é mais rápido esse processamento. Então eu já estou aproveitando aqui quando o usuário entra e já estou gerando o nosso, enfim, o nosso endpoint ARN. Aí você fica pensando, e se aconteceu algum problema de ele conseguir entrar e esse endpoint não ser gerado, a gente foi enviar a mensagem e não enviar. Né? Na verdade, ele vai fazer exatamente o mesmo procedimento aqui na hora de enviar uma mensagem. Só que lá no servidor deles, ele vai identificar que esse registration ID já está lá, né, salvo, e ele não vai criar um novo, não vai ter aquele delay maior, ele já vai enviar o identificador desse registration ID, ok? E aí o mesmo procedimento, salve user, né, que eu já passei nos outros vídeos, enfim. Agora vamos explicar o que acontece quando envia mensagem, vamos enviar uma outra mensagem aqui, e ele vai gerar um novo arquivo aqui. Enviou a mensagem, ok? Aqui não teve push message, mas aqui no mensagem tem. Eu vou pegar os dados. O ECID eu deixei aí, que é do XMPP, se você viu o vídeo anterior. Deixei como zero, que a gente vai estar utilizando. Peguei o time, a mensagem, enfim. Mesma coisa que eu fiz nos vídeos anteriores para salvar a mensagem. E aí eu entro no Save Message, ok? Vou entrar aqui. Deixa eu expandir aqui para ficar melhor. Comentei aí a parte de... Na primeira versão que a gente utilizava só a comunicação HTTP do GCM, na segunda versão que a gente utilizava o XMPP, comentei as duas e agora eu coloquei só da AWS SNS, ok? Entra no Save Message, eu mudei uma coisa só, não tem mais o ID igual onde você estava, porque a gente precisava do ID na versão do XMPP, eu tirei. Eu comentei aqui e tirei daqui. Se eu for utilizar o XMPP, você vai ver no vídeo que você vai ter que colocar o ID da mensagem aqui também, ok? Voltando aqui, salvando a mensagem, deu tudo certo? Deu true aqui. Então a gente vai fazer aquele procedimento de salvar a última interação, o time, né, para a gente depois poder baixar a lista de usuários de acordo com a última interação. E eu faço a mesma coisa, pego o Message ID, né, mesma coisa que eu fiz no vídeo do HTTP, pego o user to, os dados dele, enfim, o resumo de mensagens pendentes. Só um detalhe, voltando aqui, nessa parte aqui eu fiz uma limitação. Eu coloquei uma limitação, vou vir aqui, vou abrir aqui, e você vai ver que não tinha essa parte aqui, ó. Limit, eu coloquei limit 6, que eu percebi que é o máximo que é apresentado lá na área de notificação do device, ok? Se eu não me engano era 5 ou 6, mas enfim, 6 é o suficiente. Eu estava sem o limit e estava vindo todas as mensagens ainda não lidas e indo para o nosso payload. E o SNS, ele reclamou, ele simplesmente não enviava a mensagem, ele dava um erro falando que, enfim, estava maior do que o comprimento permitido. Então eu coloquei 6 aqui, a gente não ter esse problema, e a gente não teve mais esse problema, né? Mas enfim, voltando aqui, tem que voltar aqui, abrir aqui. Deu tudo certo, salvamos aqui, pegamos os dados aqui, igual eu fiz nos vídeos anteriores, pegamos os dados do user from, e aí a gente vai utilizar o nosso send push message new message AWS SNS. Aqui que é um pouco mais complicado, porque é quase o mesmo formato que a gente já utilizava. Né? O que muda mesmo é que, enfim, a gente tem que já dar o nosso JSON encode, né? E depois enviar o array com o nosso JSON encode aqui. É bem estranho. Teoricamente a gente teria que fazer o quê? Dar o JSON encode, né? Se a gente pegar os vídeos anteriores, em tudo. Mas não, a gente tem que dar em duas partes, sendo que uma está dentro da outra para conseguir enviar os dados. E o que acontece é o seguinte, os nossos dados, né, o data, são os mesmos, né, de envio. Aqui são o options, né, o array options, agora ele vem dentro já do nosso data, e o nosso data tem a variável data, claro, com os dados aí em array, ok? Que já eram enviados lá nos vídeos anteriores, já eram utilizados. Aliás, essa parte aqui não mudou em nada, né? Mesmo no HTTP, mesmo no XMPP e agora no SNS, são exatamente os mesmos dados. Só um detalhe, perdão, ele mudou sim, tem que ser tudo string, tá? Senão o SNS, enfim, o método publish do SNS, ele vai descartar que não foi string. Então, quem não foi string, eu concatenei com string para virar string, né? Fiz essa concatenação simples. Enfim, já foi o suficiente. Coloca dentro do data, os dados, e aí aquele array de options, collapse key, delay while idle, time to leave, enfim, você pega e coloca dentro desse array também, ok? Para o GCM pegar, né? Lembrando que vai ser enviado para o SNS, do SNS para o GCM, pegar as configurações, e aí sim a gente vai montar um outro array, que é o data GCM, né? Que ele vai ter o que? O nosso target ARN é aqui que é gerado, né? Que é buscado o nosso endpoint ARN. Vamos entrar aqui no endpoint ARN. O que acontece? Lembrando que quando a gente deu new aqui, voltando aqui,
A gente já fez todo aquele procedimento de pegar o nosso application, nosso plataforma application ARN, blá 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 blá, e a gente chega nesse camarada aqui, e o que a gente vai fazer é dar um create plataforma endpoint, a gente vai aceitar aqui o nosso, a plataforma application ARN que já foi salvo aqui em cima nessa chamada desse método, e aí sim o token, que é o nosso registration ID do user, o original, e o atributo que é o enable true, porque pode ser que ele esteja invalidado, e aí a documentação falou que ele passa a ser false. Quando ele é false, né, o padrão é true, é verdadeiro, mas quando ele fica false, ele não falou em nenhum momento que ele vai voltar sozinho e vai setar true quando a gente trocar o registration ID. Então eu, por segurança, já deixei true sempre. Mesmo retornando false, você coloca true, que aí, trocando o registration ID, a gente vai ter a garantia de que os dados vão estar sendo enviados, né, não vão estar sendo, enfim, retornados sem ser enviados. Então coloca true. Então, o resultado disso daqui é o nosso endpoint ARN, que eu coloquei aqui no debug também, para estar mostrando depois. E aí sim, a gente retorna o nosso endpoint ARN, que a gente não deve persistir, né, porque ficou aquela mensagem lá na documentação de que isso, enfim, pode trocar. Na verdade, o problema nem é o endpoint ARN, o problema é esse camarada trocar, ok? Lá no arquivo dele eu vou mostrar como é que ele é retornado, um número bem grande, né, que indica que ele pode trocar a qualquer momento. Então não salva nenhum, retorna ele, volta aqui, né, para o nosso target ARN, seta ele, message structure, coloca JSON, e aí sim message, a gente dá o JSON encode, coloca, isso daqui é protocolo na AWS, então nosso protocolo de comunicação é GCM, poderia ser SMS, e-mail, enfim, o nosso é GCM, e dá um JSON encode novamente nesse array aqui. E aí sim a gente vai chamar o method publish, né, do nosso SNS, lembrando que a conexão está na variável SNS, não na client, e publish coloca o nosso dado e novamente eu dou um debug, aqui para pegar o message ID, porque ou é retornado o message ID ou é retornado um erro, não é, o nosso canonical ID não é retornado. E aí sim, a gente tem que vir agora para o user to. O que a gente tem que fazer? Trocar o nosso target ARN, que é esse camarada aqui, né, para enviar para o cara correto. Se você não fizer isso, ele não vai enviar de novo para o mesmo camarada, ok? E aí sim, publish novamente, com o target ARN trocado, alterado, e então eu dou um debug aqui, ok? Vamos deletar aqui, vamos ver o que é gerado aqui. Quando eu enviar a mensagem, enviar desse cara aqui agora. Ok, enviado, você viu que ele já está trabalhando também com o reconhecimento de mensagem lida. Vou vir aqui no data e vou pular umas linhas aqui. Enfim, a parte da plataforma, que a gente gera a plataforma Application ARN, e aqui está o problema, né, que eu identifiquei, que é esse número aqui, que eu fiquei com muito receio dele poder trocar a qualquer momento, enfim. E aí, a identificação do GCM, né, se a gente fosse salvar, esse seria todo o dado que a gente deveria salvar. Então, preferível não salvar, faz o seguinte, chama uma vez só, se você tiver que enviar para 1 milhão de usuários, chama só uma vez no construtor, utiliza sempre o mesmo identificador aqui, ok? E aí sim o endpoint, ok? Que é gerado quando a gente chega nessa parte aqui, ó. Publish, essa parte aqui, por exemplo, ok? É gerado o primeiro endpoint, que é do user from, que é lá o nosso identificador da nossa plataforma application, até chegar ao token, novo token que é gerado, ok? Para identificar o token verdadeiro que está salvo no SNS. E aí sim o message ID de que a mensagem foi enviada com sucesso. E a gente vai para o user to, endpoint para ele também, né? Endpoint ARN e user to message ID enviado com sucesso, ok? E a gente passa novamente aqui no plataforma, no endpoint, porque o que aconteceu aqui foi foi o user from, foi a identificação de que a mensagem foi lida, né? Quando bateu lá no device, bateu aqui, teve aquela mensagem, o envio novamente de mensagem lida, né? Só um detalhe, se a gente voltar aqui, eu troquei tudo, né? Vou fechar aqui, vou fechar tudo. Todos agora estão trabalhando com o nosso serviço, com o push message, com o nosso AWS SNS, né? Ah, e lá no Android, o que mudou quando chega a mensagem? Não mudou praticamente nada. Mas, enfim, tem N formas de você enviar a mensagem. Eu vou vir aqui novamente. Se você não seguir esse padrão aqui que eu mostrei, tem outras formas de enviar a mensagem. Lá no Android, você vai ter que alterar a forma que você trabalha com a resposta, né? Do jeito que eu fiz aqui, seguindo, enfim, trabalhando com JSON, colocando GCM, não precisa de alterar nada. E que no Android, eu vou mostrar só uma coisa que eu alterei. Eu vou vir aqui, você está vendo que é exatamente a mesma coisa, blá blá blá, ele responde. Aqui no Messages Activity, eu comentei tudo que era do XMPP, ok? Eu vim aqui
por exemplo, nessa parte aqui, listener. Quando a gente envia a mensagem e esse usuário recebeu e ele, enfim, tem que enviar que ela foi lida, essa parte estava comentada, né? Se você viu os vídeos anteriores, eu descomentei ela, e aqui, nesse método aqui, que a gente via N mensagens que ainda não foram lidas, e até mesmo essa mensagem aqui, que a gente vê esse método, a gente utiliza esse método aqui, a gente estava utilizando essa forma aqui, com JSON, com bundle, para utilizar o XMPP. Não. E essa parte que estava comentada. Eu comentei e descomentei essa. Né? Essas foram as alterações, ok? No Android. Mas enfim, vai estar tudo no GitHub. E deixa eu só mostrar aqui como é que acontece quando a gente tem um erro. Vou voltar aqui. Vou deletar uma mensagem, por exemplo, que esse camarada enviou. Vou clicar aqui, remover. Utilizando aí também o SNS, ele mandou as mensagens, tudo via push message, deletou, ok. Se eu vier aqui, vou deletar esse arquivo que eu vou utilizar ele novamente, delete, é nessa parte aqui, né? Eu vou mudar. Aqui o que eu estou fazendo é o seguinte, não está nem certo de acordo com a nossa, enfim, com a nossa lógica. Se tiver algum problema de inválido de parâmetro, eu estou deletando o registration ID do user. Só que na nossa lógica, o registration ID, a gente não tem login, ele identifica o user, quando o user está conectando. Então não faça isso, eu coloquei aqui, mas se você continuar com a lógica que eu estou utilizando, não faça isso, porque isso vai ser um problema. Quando o user entrar novamente, o que vai acontecer é que vai ser criada uma nova conta para ele. Não, né? Se você estiver fazendo com login, aí sim essa é uma maneira legal de fazer. Você ir lá e deletar o registration ID. Mas eu vou deixar aqui só de exemplo. O que vai acontecer? Eu vou falhar, vou mandar um registration ID errado para o usuário, né, para o SNS, e ele vai falhar com a comunicação com o GCN e vai mandar informando que esse registration ID é inválido. E aí eu vou assumir que, enfim, o usuário desinstalou, ele está com o novo registration ID, e vou zerar, né, o registration ID utilizando o nosso método update registration ID que já era utilizado nos outros vídeos, só que eu vou estar limpando aqui o registration ID e colocando ele vazio. E uma das condições da gente estar entrando aqui, por exemplo, nessa parte aqui que é só para o user to, ok? É o nosso registration ID não está vazio, empty, ok? E a gente evita aí, no caso, banda utilizada, né, de comunicação com o nosso SNS, que isso também é pago na AWS. É bem pouco, mas é pago, ok? Então vamos fazer o seguinte, já salvamos aqui, vou deletar esse camarada aqui. Você vê que ele vai apagar aqui, não vai apagar aqui, porque ele deu como esse usuário inválido por causa desse formato que eu coloquei aqui. Vamos abrir e vem a mensagem, né? Eu consegui identificar aqui que tem um invalid parameter, e se a gente vir aqui, olha o pecado, né? Com a nossa lógica isso vai ser muito ruim, mas eu consegui, se você tivesse um login, seria o exato você fazer. Eu limpei, né? Não tem mais o registration ID. Quando eu entrar de novo com esse usuário aqui, o que ele vai fazer é criar uma nova conta, um novo usuário, né? Enfim, e essa é a mensagem de erro. Blá, 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 e não tem o nosso canônico ID, enfim, porque também não tinha, mas em nenhum momento você lê aqui na documentação, ele fala que vai retornar o canônico ID, que é aqui no publish, na mensagem de erros, ok? Então esse foi o SNS, não esqueça de gerar lá as credenciais suas. Se você ainda não está na AWS, eu recomendo que você pelo menos dê uma estudada para você conhecer, porque, enfim, vai dar um upgrade muito grande no seu poder de desenvolvimento de app, de desenvolvimento web, enfim. E eu vou ficando por aqui, o projeto vai ficar no GitHub, você entra no GitHub nesse projeto push message, esse camarada aqui, e no web, claro. Essa é a versão web. É isso aí, valeu, obrigado e tchau!